de uma forma geral, tem um mal-estar em relação à Lei Maria da Penha. Você acha? Tem. Eu já sei o que então eu quero que as duas falem sobre. Então, como se trata de lei, você fala e eu complemento. Então, vamos lá. O que eu falo? Bom, comece. Se for a mesma coisa, se for a mesma coisa que eu tô pensando. Mas eu acredito que é assim. Vocês estão na área, vocês sabem. Então, assim, existe um mal-estar de que só se fala, entre aspas, das violências cometidas contra as mulheres e não se fala, supostamente, das violências cometidas contra os homens. Sim. Bom, primeiro, é importante dizer que o machismo afeta a todos, homens e mulheres, né? E que os homens também são impactados pelo machismo. Então, quando os homens não aprendem, por exemplo, a falar de seus próprios sentimentos, né? Isso é um impacto do machismo. Quando existe uma cultura do embrutecimento masculino, né? Isso é a cultura do machismo, né? Do patriarcado. Quando do o homem se desgasta absurdamente para poder trazer dinheiro para dentro de casa, porque ele tem que ser o provedor e não pode deixar a mulher trabalhar, também é uma expressão que desgasta o homem e é uma expressão de machismo, né? Porque poderia dividir essa função para dois, mas tem homens que têm aquela cabeça de que, não, eu sou o provedor da casa, eu vou trabalhar, e às vezes se desgasta desnecessariamente, porque poderia dividir as funções, mas também é outra expressão do machismo, porque eu acredito de verdade também que o machismo, ele é muito prejudicial para as mulheres, mas ele também, se você for procurar na cerne do problema, para os homens, ele é absurdamente prejudicial também. Com certeza. Então ele para todos, é um grande câncer da sociedade, o machismo. Mas continue, por favor. Então, obrigado pelos exemplos. Eu acho que essa cultura do machismo também traz o homem uma certa forma de vitimizar o homem, de uma forma geral. Mas o impacto maior é quando a gente embrutece o masculino e vulnerabiliza o feminino. Então, isso faz com que, por exemplo, nas relações hetero e homossexuais, o que ocorre? Os homens buscam o poder através da violência. A violência é sempre uma instância de poder, né? A violência é sempre uma forma de dizer quem é que manda. Então, o que ocorre com a Lei Maria da Penha não é que as mulheres estão tendo mais direitos do que os homens. É porque a Lei Maria da Penha, ela é uma expressão da sociedade. Se mais homens matam mulheres, se mais homens estupram mulheres, se mais homens cometem violência contra o conjunto das mulheres, a gente precisava de uma lei que auxiliasse as mulheres na defesa disso. Então, quando a gente traz a Lei Maria da Penha, não significa dizer que a mulher está tendo mais poder ou que a mulher está tendo mais direito. Se a mulher tivesse mais direito, uma mulher não morria todos os dias nesse país vítima de feminicídio, né? É que existem exceções, aí as pessoas sempre trazem as exceções. Sim. Gente, as exceções não são a regularidade. Não é a regra. Sim. Então, o que ocorre é que a existência de uma lei, ela vem regulamentar uma posição social que, de uma forma geral, vulnerabiliza e fataliza um sexo em detrimento de outro. Eu percebi... E até... Pode falar. Não, continue, porque você quer concluir. Era exatamente o que eu estava pensando. Muitos homens até chegam pra gente, não, era pra existir uma lei João da Penha. Sim, aquela piadola super sem graça que eles insistem em fazer. Mas por que a Lei Maria da Penha existe? Na Constituição está previsto, todos são iguais em direitos e obrigações. Todos são iguais. Quando a gente fala de igualdade, a gente poderia ter uma Lei Maria da Penha e uma Lei João da Penha. Só que quando a gente fala em isonomia a gente tem quando a gente tem uma pessoa que está em uma situação inferior e a gente precisa levá-la ao ponto de estar no mesmo patamar da outra. Exatamente. Não adianta nada, tem até uma figurinha bem comum que são 3 crianças que estão por cima de um muro. E tem uns e você coloca um banquinho do mesmo tamanho. Que é igualdade, equidade e outra coisa lá, né? Exato. Se você bota o mesmo banquinho para todas as crianças, a criança menor ela vai continuar sem enxergar o que tem além do muro.
né? Exatamente. E a Lei Maria da Penha, ela vem justamente isso. Os dados dizem que as mulheres estão em uma situação vulnerável. Então, se elas estão em uma posição inferior socialmente, a gente precisa de um artifício para que faça com que ela esteja em uma posição de Ao menos igualdade. nivele. Exato. Para depois repensar sobre as leis e talvez Exatamente. aí pensar nessa João E da outra, Penha. não é porque, se um homem, ele sofre uma lesão corporal, se ele sofre uma agressão, se ele sofre uma tentativa de homicídio por parte de uma mulher, também vai ter responsabilização. Exatamente. A mulher vai ser Não responsabilizada deixa de ser uma por agressão, um não deixa de ser um crime. de lesão corporal, por um crime de homicídio, uma tentativa de homicídio. Isso não está em questão. A questão é que existem proteções que devem ser mais enfatizadas para que as mulheres estejam na mesma posição dos homens. Então, não é porque foi uma mulher que praticou um crime contra um homem que não vai ter responsabilização. Vai. Só que a mulher precisou de uma proteção maior, principalmente as medidas protetivas de urgência, porque os dados, a realidade mostrava que ela precisava de uma proteção maior. A Maria da Penha mesmo, que inclusive é cearense, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio. Foram 2. E foram mais de 20 anos depois que ele veio a ser responsabilizado. O caso dela foi levado... É uma coisa importante de se dizer, que não bastasse as agressões, o tempo que ocorreu Exato, entre as porque não agressões existia e a uma punição. Exato. E o Brasil foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Lei Maria da Penha foi criada por conta de uma condenação do Brasil. Foi feita uma recomendação pela Comissão Interamericana de que o Brasil precisava de algo para que esses dados não pudessem mais existir. Os dados diziam que as mulheres estavam sofrendo. A Maria da Penha sofreu 2 tentativas de feminicídio. Mais de 20 anos depois, o ex-companheiro, o ex-marido, agora eu não vou lembrar o certo, o ex dela nunca foi responsabilizado. Então, a comissão fez essa recomendação ao Brasil de que Alguma coisa editasse tinha que uma ser lei de feita. que alguma coisa que precisava ser feita. E por isso que a lei recebeu o nome da Maria da Penha por conta, né, claro, ela sofreu agressões seríssimas, 2 tentativas de homicídio, foi eletrocutada, recebeu um tiro paraplégica, né? nas costas e por isso ela ficou tetraplégica. Tetraplégica. Não, paraplégica, perdão. Paraplégica. Ela tá cadeirante hoje em dia, né? Então, precisava alguma coisa existir e ela foi uma mulher que não desistiu. Ela sofreu a violência e ela foi atrás, a ponto de levar isso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Exatamente. Isso foram anos de ausência de responsabilização para que isso fosse levado para uma Comissão Anos Interamericana. mesmo, mais de década. E aí, Rebeca, acho que é importante dizer como a cultura é enraizada, que provavelmente essa lei só aconteceu, ela só foi implementada em função de uma punição que o país sofreu. Sim. Sim. Entende? Então, assim, quando a gente percebe isso, a gente nota de porquê, a gente tem indícios de porquê que a violência contra a mulher só aumenta, entende? Então, assim, não foi porque os dados estão aumentando, está subindo, isso está acontecendo, então para frear a gente vai fazer isso, a gente vai... Não foi assim. Foi fruto, de muita luta, né? Inclusive dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, dos movimentos sociais. Então, a luta das mulheres não é para ter mais direitos, e sim Para ter pela... direitos Para iguais. ter os mesmos direitos. Exatamente. Você sabe uma coisa que... Mas conclua, só para eu finalizar. Porque a equidade, acho que existe, inclusive no senso comum, de uma forma geral, existe esse mal entendido, de que uma coisa é a lei no papel. Que são lindas. Mas Outra na vida real é coisa, outra coisa. É a lei de fato, né? Então, assim, dizer que todos nós somos iguais perante a lei não faz de nós iguais na realidade. Basta a gente pensar as mulheres que estão nos assistindo e os homens que estão nos assistindo. Quando a gente passa por uma rua escura, será que os homens têm o mesmo tipo de medo das mulheres que estão passando pelaquela rua escura? Entende? Então é por isso que a gente precisa de uma lei que regulamente a equidade de gênero, que é dar mais a quem tem menos e dar menos a quem tem mais. Mas o Brasil, ele por ser machista demais, eu tô ouvindo vocês falarem, e eu me lembro muito que quando foi colocada em pauta a lei contra a homofobia, muitas pessoas conservadoras diziam que
mas eles vão ter mais direitos do que a gente. E na verdade é tudo isso que vocês falaram mesmo. Não é que tá tendo mais direitos, é que o Brasil, ao contrário das mulheres, com a comunidade LGBTQIAPN+, é o que mais mata, por exemplo, trans e travesti. Ou seja, se somos o quinto que mais mata mulheres cisgênero, e acho que colocam nessa contabilidade também, talvez, mulheres trans e travestis, nós somos o país que mais mata mulheres trans e travestis. Então, Sim. tem que existir uma política para frear isso aí. E não é que está garantindo mais. Mas eu percebo que, ao que me parece, eles não querem, assim, na verdade, discutir o tema. Eles querem a manutenção do poder. Do poder Sim, machista, do patriarcado, a manutenção do patriarcado, para que a sociedade se mantenha como sempre teve, e que quem está procurando isso é sensível demais, e que hoje temos uma geração de muitos traumas, e que todo mundo hoje é muito Geração do mimimi. Eu odeio quando fala mimimi. A pessoa tá falando comigo. De vez em quando eu até uso quando eu quero irritar alguém. Mas quando a pessoa tá falando comigo e fala mimimi, eu já digo, essa não dá para falar comigo.